Por que começar as leituras filosóficas somente em março? Porque janeiro e fevereiro, sendo um período de férias, eu me dedico a leituras de outras áreas, de literatura especificamente. Eu separei aqui 10 obras para ler em 2019 e para fazer vídeos e resenhas sobre elas. Lembrando que quando nós lemos filosofia, é um pouco diferente de uma leitura literária. Na filosofia, a obra pode demorar bastante para ser terminada. É normal, em uma leitura de obra clássica de filosofia, a gente ficar muito tempo em cima de trechos. Eu já tive um semestre inteiro em cima da introdução de uma obra, que foi Dialética Negativa de Adorno. Então nós podemos passar horas lendo a mesma página e meditando filosoficamente acerca dessa página. Nós podemos ficar lendo um livro de filosofia durante o ano inteiro. Um livro que eu estou lendo desde 2005 é a obra Fenomenologia do Espírito de Hegel e outras tantas obras que têm a sua grande dificuldade na interpretação. Então, distinguindo aqui filosofia e literatura, numa obra literária, a captação das ideias é bem mais simples do que numa obra filosófica. E por isso que é importante frisar que ao ler filosofia, ao ler uma obra filosófica, talvez a gente tenha que nos dedicar mais e mais tempo buscando, até mesmo para entender melhor elas, comentadores. Se nós pegarmos aí qualquer obra, qualquer grande clássico de filosofia, muitas vezes a gente precisa de comentadores para entender melhor o que o filósofo quis passar para a gente. Claro, se a gente tem uma boa introdução ao filósofo, ao pensamento daquele autor, fica mais fácil de entender. Agora, se é um primeiro contato que nós tivermos com determinado autor e se nós não temos uma base sólida sobre aquele autor, aquela época que ele escreveu, aquela temática que ele está inserido, a dificuldade talvez ela se torna grande. Obviamente não são apenas essas obras que irei ler esse ano. Eu trabalho como professor e, portanto, terei que fazer leituras para as aulas e também para a produção de artigos. Passamos às obras. A primeira obra, que ficou para março, é Elogio da Loucura, de Rotterdam. Esse é um clássico do período renascentista. Juntamente com Maquiavel, Montaigne e Pascal, Rotterdam deixa sua marca a partir da obra Elogio da Loucura. Março, Rotterdam. Em abril, passaremos a Nietzsche. Então saímos do Renascimento e passamos para o século XIX com a obra Assim Falou Zaratustra. Ou nós amamos ou odiamos Nietzsche. Veremos então se amaremos ou odiaremos Zaratustra em abril. Para maio, então, eu separei a obra Ciência, um Monstro, Lições Trentinas de Feyerabend. Nesse mês, então, faremos uma leitura de uma obra importante da filosofia da ciência do século XX. Para junho, eu separei Tratado sobre a Tolerância, de Voltaire. Aqui Voltaire faz uma análise do caso de Jean Calas, que é um caso importante do século XVIII. Então passamos aqui para o mês de junho para um clássico do período iluminista francês. Para julho, separei uma obra do estoicismo, que é a obra de Sêneca, Aprendendo a Viver. Então nesse mês faremos uma leitura clássica do período helenístico. Para agosto, eu separei aqui Reichswein em Jerusalém, de Hannah Arendt. Então aqui teremos neste mês um clássico do período pós-nazista e uma das principais autoras e filósofas do século XX. Em setembro eu separei a obra A Náusea, de Sartre. Então sabemos que essa é uma obra literária de Sartre, mas tem muitos dos seus aspectos existencialistas, de sua filosofia existencialista. Em outubro leremos a obra Fenomenologia da Percepção, de Merleau-Ponty. Nesse mês então nos dedicaremos à filosofia fenomenológica deste grande autor do século XX. Em novembro, voltaremos aos clássicos, voltaremos a Platão, com a obra Teeteto, tratando acerca do conhecimento. Teeteto é considerado um dos grandes diálogos de Platão, que trata da questão da teoria do conhecimento, da epistemologia. Então voltaremos ao Teeteto no mês de novembro, e a gente irá finalizar o ano com um autor contemporâneo chamado Luc Ferry, um francês, um filósofo francês, com a obra do amor. Então, fecharemos o ano com essa obra aqui. Resumindo, então, nós temos para o mês de março Rotterdam, em abril nós temos Nietzsche, em maio Feyerabend, em junho nós temos Voltaire,
e em julho nós temos Hannah Arendt. Em agosto passamos a Sêneca, em setembro Sartre, em outubro Merleau-Ponty, novembro Platão e por fim em dezembro nós temos Luc Ferry. Gente, então essa é a minha lista para 2019. Obviamente que literatura poderia ter entrado mais, eu separei aqui uma obra que foi A Náusea de Sartre, mas como que esse é um canal dedicado à filosofia, então faremos leituras direcionadas a este saber, a filosofia. Eu gostaria de saber também as obras de vocês, das leituras filosóficas que vocês farão em 2019. Vocês podem pôr então aqui nos comentários do vídeo a lista de vocês dos 10 livros para 2019 de obras filosóficas. E parafraseando aqui o Clóvis de Barros Filho, para ler filosofia temos que ter culhões, porque nós sabemos que são obras difíceis, obras cansativas, obras que talvez passando da página 2, página 3, a gente começa a pensar a desistir da leitura. Nós temos que ter culhões, nós temos que começar e terminar essas obras. Então, por isso, tem que ter este pacto consigo mesmo para conseguir dar conta destes grandes clássicos filosóficos. No final de cada mês, então, voltarei aqui fazendo resenhas dessas obras dedicadas. E claro que as resenhas são resenhas gerais, apenas o meu ponto de vista acerca da obra lida, e não resenhas específicas ou resenhas de estudo. É mais uma visão acerca da obra, e uma visão com certeza introdutória. Bom, gente, então para o vídeo de hoje era isso. Espero que tenham gostado e até o próximo.